que, Soraya? Por que algumas frases que eu digo para o meu filho ou para a minha filha pode marcá-lo para sempre? Então, eu vou trazer aqui algumas frases, alguns exemplos, alguns conteúdos para vocês irem entendendo o que eu quero dizer, tá? Então, se você desencoraja o seu filho, ele desiste. Então, por exemplo, nossa, mas não consegue tirar uma nota em matemática? Nossa, mas não consegue entender isso que eu estou explicando aqui de história? Mas nossa, não consegue entender nem o que a professora fala? Mas só estuda e não consegue ir bem na escola? Então, o que ele está ouvindo? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, para que eu vou estudar? E essas frases que eu estou trazendo para vocês não são frases da minha cabeça. São frases que eu ouço lá no consultório, quando eu tô só eu e o adolescente. Então eles falam pra mim, tia, pra quê? Eu não vou bem mesmo, pra que eu vou estudar? Ele já não se sente capaz aí, na adolescência. Dois. Essas marcas, gente, são para sempre. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que a mãe sempre diz, como é que era para ele? Isso não é para você, minha filha. Isso não é para você. Esse é outro caso, tá? Não é do exemplo que eu trouxe aqui em cima. Não é aqui em cima, é no conteúdo. Isso não é para você, esse é um outro caso. A mãe falava, isso não é para você, meu filho, isso não é para você. E eu atendo hoje um rapaz que ele tá num cargo muito alto de uma empresa. E ele tá num cargo muito alto, ele tem muitas funções e cada dia ele quer mais. Cada dia ele quer mais. E aí eu apliquei o método POC, né? Vamos lá. O que tá por trás disso? Por que você precisa tanto cada dia querer mais? E aí aplicamos o método POC, conversamos em uma consulta. Numa consulta ele trouxe para mim, nossa, Soraya, realmente, eu passei a vida inteira ouvindo da minha mãe, isso não é para você. Isso não é para você. E cada vez que eu conquisto um cargo, eu vou lá e mostro para ela. Você tá vendo? Isso é para mim. E ele fala assim, ó. Ele falou para mim assim, ó. Eu vou lá e mostro para ela. Como dizendo, ela me fez acreditar que eu não era capaz. E eu vou lá e mostro para ela que eu sou capaz. Então lembra que eu falei, são marcas eternas. Coisas que ele ouvia na adolescência, não é que a mãe fala hoje isso pra ele, não. Ela falava lá na adolescência. E até hoje, ele já tem mais que 35 anos. Ele precisa ir lá provar pra mãe. Então, enquanto eu não trabalhar essa raiz do problema, isso vai virar uma obsessão na vida dele. Tá bom? 3. Eles estão, gente, se formando. Eles estão virando adulto. Então, se nesse momento de formação ele só ouve frases depreciativas, você não serve para nada, você só estuda e não consegue, você não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue aquilo, não, ele não consegue. Aí vem outro caso. É uma paciente também muito bem colocada num cargo, é uma empresária.
E acima dela só tem uma chefe nessa empresa. E ela falou assim, Soraya, tudo que eu faço eu tenho que ir lá e falar para minha chefe. E a chefe já fala assim para ela, querida, eu já sei. Se você não fosse boa, você não estava aqui, você não seria, vamos falar, segunda no cargo de hierarquia da empresa. Não precisa ficar me falando o que você fez, porque eu já sei que você fez, porque você é capaz. Mas ela fala, eu não consigo não ir lá e mostrar para ela, porque eu tenho medo dela não enxergar que eu sou boa. E a mesma coisa ela faz em casa com o marido. Então, tudo que ela faz, imagina para a relação. Bom, primeiro para chefe também deve ser difícil, porque a chefe já sabe que ela é boa, ela não tem que ficar ouvindo aquilo todo dia, né? A chefe é boazinha. E para a relação conjugal, ela não tem que ficar provando para o marido que ela é boa. É uma necessidade para sempre. A gente precisa trabalhar essa. Então, mesma história. Eu apliquei o método POC nela. Não vou falar, então vou continuar no querida, tá? Querida, vamos pensar aqui o que está por trás disso. Por que você tem que tanto ficar lá provando pro seu chefe que você é bom, pro seu marido que você é bom? Vamos buscar a raiz da questão. E hoje a gente está trabalhando a raiz da questão. E isso vai se refletir no trabalho, no relacionamento com o marido. Então, de tanto que ela ouvia lá na adolescência, na verdade o dela vem desde a infância, que ela não era boa, ela seguiu acreditando, né? Ai. Vamos mudando, né, gente? Vamos mudando. 4. Minha mãe sempre me falou que eu só tinha que estudar e não sirvo para isso. Então hoje eu tenho medo de disputar um bom cargo aqui na empresa. Nossa, como assim, Soraya? Você tá brincando, né? Não tô brincando. Então, muitos adultos têm medo de disputar, porque em algumas empresas abrem cargos novos, né? Então, por exemplo, dentro de banco, né? Eu tenho muitos pacientes de banco. Então, ao invés de eles contratarem pessoas de fora, eles dão essa oportunidade para o pessoal que está dentro crescer, né? Então, tem um cargo legal ali, o pessoal de lá de dentro já fica paquerando aquele cargo. Aí, quando abre vaga, alguns que não acreditam neles, de repente são os melhores candidatos. Mas como eles trazem essa marca da baixa autoestima da adolescência, eles nem disputam o cargo. Não tem nem coragem de se candidatar. Então isso aqui também é um caso real, tá? Soraya, eu não tenho nem coragem de ir lá pôr meu nome. Tenho vergonha. Porque eu acho que a minha amiga aqui do lado é melhor que eu. 5, relacionamento. Eu tô falando muito de profissão aqui, né? Mas agora eu vou entrar também no relacionamento. Então, eu não mereço um bom companheiro. Porque eu não sou boa. E aí eu arrumo um traste na minha vida. Um traste. Ou aquele que não trabalha, ou aquele que me agride verbalmente, fisicamente, ou aquele que abusa de mim. Por quê? Porque eu não mereço um bom partido. Péssimo essa que vem na minha cabeça. Partido é péssimo.
Eu não mereço um bom companheiro. Eu não mereço um bom amigo. Então são aqueles adolescentes que têm amigos abusivos. Soraya, por que minha filha se envolve com a pior turminha da escola? Soraya, por que meu filho se envolve quer ser amiga de tais meninas que não estão nem aí para ela? Autoestima. Precisamos trabalhar a autoestima. E isso continua pro resto da vida. Então continua com aquelas amizades abusivas. Só liga para você quando tá precisando. Só quer, só quer, só quer, só quer.